Você já se sentiu invisível? Como se o mundo estivesse girando ao seu redor, mas você estivesse preso em uma bolha de silêncio, onde ninguém te vê, ninguém te ouve, e você nem mesmo se ouve direito. É como se viver fosse uma performance constante, e você, o único que sabe que está representando. A gente chama isso de viver se escondendo. E é isso que vamos desmontar aqui. Mas antes que você pense que isso é só mais um discurso motivacional, eu vou te parar agora. Porque o que vou dizer não é sobre fingir que tudo está bem. É sobre algo que a ciência comprova. A simples atitude de parar de se esconder muda o cérebro. E não estou falando de meditação ou pensamento positivo. Estou falando de uma mudança fisiológica real que começa com uma decisão. E eu sei disso porque já vivi isso. E se você está aqui, é porque também já sentiu o peso disso. Então, se liga. A partir de agora, você vai entender como sair do esconderijo pode ser o primeiro passo para reescrever sua história. Viver se escondendo não é covardia. É um mecanismo de defesa que o cérebro desenvolve para proteger a gente de situações que ele interpreta como ameaçadoras. O problema é que, com o tempo, esse mecanismo se torna automático. Você começa a se esconder até quando não há perigo real. E isso cientificamente cria um ciclo vicioso. Quando você se esconde, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. E quanto mais você se esconde, mais o cérebro associa segurança com invisibilidade. É como se ele dissesse: se você não existir para os outros, ninguém vai te machucar. Mas o preço disso é alto. Você se desconecta de si mesmo. Perde oportunidades. E pior, começa a acreditar que você é pequeno, que você não merece ser visto. E isso não é uma opinião. É neurociência. Mas e se eu te disser que esse ciclo pode ser quebrado com uma única atitude? Não estou falando de grandes gestos. Estou falando de uma mudança sutil, mas poderosa, que começa com você parar de se esconder. Quando você decide mostrar-se menos, mesmo que só um pouquinho, o cérebro começa a entender que estar visível não é perigoso. Ele começa a liberar dopamina, o hormônio da recompensa. E essa é a chave. Porque, ao contrário do cortisol, que te faz recuar, a dopamina T impulsiona, te faz querer repetir aquela atitude. É assim que o cérebro aprende. E é assim que você reprograma a si mesmo. Não com força bruta, mas com consistência. Com atitudes simples. Repetidas. Atitudes que dizem: eu existo e minha existência importa. O primeiro bloco dessa transformação é entender o que significa de fato se esconder. Não é só ficar quieto ou evitar conflitos. É quando você se cala porque acha que o que tem a dizer não vale a pena. É quando você evita olhar nos olhos das pessoas porque tem medo de ser julgado. É quando você se esforça tanto para agradar os outros que esquece quem você é. Isso cria um vício emocional. Porque, ao se esconder, você evita o desconforto momentâneo, mas ao mesmo tempo alimenta o medo de ser você mesmo. E esse medo, com o tempo, se instala tão fundo que você nem consegue mais reconhecer a sua própria voz. Mas o cérebro não mente. Ele registra tudo e cada vez que você se esconde, ele anota. Isso funcionou. Ficar invisível é seguro. E aí você começa a viver como um fantasma. Mas vamos além do emocional. Existe uma dimensão física nisso tudo. Quando você vive se escondendo, seu corpo entra em um estado constante de alerta. A respiração fica rasa. Os músculos se contraem. O coração acelera. Isso não é exagero. É resposta fisiológica comprovada. Um estudo publicado em uma revista de psicologia mostrou que pessoas que se escondem frequentemente têm níveis elevados de cortisol, mesmo em situações neutras. Isso significa que o cérebro delas está sempre preparado para fugir. E quando o corpo está nesse estado, ele não consegue relaxar, não consegue se abrir.
E aí você se pergunta, por que sou tão ansioso? E a resposta está aí, porque você vive como se estivesse em perigo, mesmo quando não está. E isso, sim, é uma prisão. Agora, vamos falar da outra face dessa moeda. Quando você para de se esconder, algo mágico acontece. Não é mágica de verdade, é ciência. Quando você se permite ser visto, mesmo que por um instante, seu cérebro começa a liberar ocitocina. Sim, a mesma substância que é liberada quando você abraça alguém querido. A ocitocina é o hormônio da conexão. Ela te faz sentir segurança, pertencimento, confiança. E o melhor, ela é contagiosa. Quando você se mostra, as pessoas ao seu redor também se sentem mais à vontade. E isso cria um ciclo positivo, um feedback emocional que começa com uma única atitude. Uma atitude que muitos chamam de coragem, mas que na verdade é só honestidade. Honestidade com você mesmo e com o mundo. Então, como começar? A primeira etapa é reconhecer onde você se esconde. E isso não é fácil, porque o esconderijo pode ser o silêncio, o excesso de gentileza, a autopunição ou até o sucesso. Sim, você pode estar se escondendo atrás de conquistas, como se elas fossem uma armadura. Mas o esconderijo mais perigoso é o da invisibilidade emocional. É quando você se desconecta dos seus sentimentos. Quando você diz, estou bem, mesmo quando não está. Esse tipo de esconderijo é o mais difícil de identificar, porque ele parece normal, mas ele é o mais destrutivo. Porque, ao se desconectar de si mesmo, você perde a capacidade de se conectar com os outros. E aí você se sente sozinho, mesmo cercado de gente. Mas identificar o esconderijo é só o começo. O próximo passo é a exposição gradual. E não estou falando de jogar você na piscina sem saber nadar. Estou falando de pequenos passos. Um olhar firme, uma opinião sincera, uma pausa antes de dizer tudo bem, quando na verdade está tudo errado. Esses pequenos gestos ativam uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão consciente. E quanto mais você a usa, mais forte ela fica. É como fortalecer um músculo. E o mais incrível é que com o tempo, esses pequenos gestos viram hábitos. E os hábitos viram parte de quem você é. E é aí que a transformação acontece. Não de uma hora para outra. Mas de forma constante, really dura. Outro aspecto importante é o papel da empatia. Quando você para de se esconder, você também começa a perceber que os outros também se escondem. E isso muda tudo, porque ao invés de julgar, você começa a entender, ao invés de competir, você começa a conectar. E essa conexão é o que a neurociência chama de ressonância emocional. É quando os sentimentos de uma pessoa se espelham na outra. E quando você se mostra vulnerável, os outros também se sentem à vontade para serem vulneráveis. E é aí que nascem as relações verdadeiras. As que não são baseadas em máscaras, mas em autenticidade. E isso sim é revolucionário, porque você começa a perceber que não está sozinho, que o mundo não é um lugar hostil, é só um lugar onde todo mundo está tentando se encontrar. Mas é claro que nem tudo são flores. Parar de se esconder também traz desafios, porque ao se mostrar, você também se expõe. E isso pode doer, pode haver rejeições, críticas, momentos de insegurança. Mas aí está o ponto. Esses momentos são temporários e o que você está construindo é permanente. Você está reprogramando o seu cérebro e isso não se desfaz com um tropeço. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você cai, mas depois você nem lembra como era difícil. E é isso que vai acontecer com você. A dor do esconderijo vai parecer pior do que a dor de se mostrar, porque o esconderijo é uma dor constante, silenciosa, corrosiva. Já a exposição é uma dor passageira, mas necessária, e por mais difícil que pareça, ela vale a pena.
E aqui vai uma revelação importante. Parar de se esconder não significa que você vai ser feliz o tempo todo. Significa que você vai ser você o tempo todo. E isso é muito mais poderoso, porque a felicidade é passageira, mas a autenticidade é constante. E quando você é autêntico, você atrai as pessoas certas. Você cria conexões reais. Você começa a viver com propósito. E acima de tudo, você se respeita, porque você para de se trair. E essa é a maior vitória, porque quando você se respeita, ninguém mais pode te diminuir. E isso, sim, muda tudo. E o mais incrível é que essa mudança não precisa ser dramática. Pode começar com um único gesto, uma conversa honesta, uma pausa para respirar, uma decisão de não se calar quando você quer falar. E cada um desses gestos é uma semente. E com o tempo, essas sementes crescem. E você começa a ver o mundo com outros olhos. Porque você não está mais escondido. Você está presente. E estar presente é o oposto de estar perdido. É o oposto de viver como um fantasma. É viver como quem sabe que merece estar aqui. E isso ninguém tira de você. E para quem ainda duvida, vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está em uma reunião e alguém diz algo que te incomoda, mas você se cala porque tem medo de ser julgado ou de causar conflito. Esse é o esconderijo. Agora, imagine que você respira fundo e diz, com respeito, o que pensa, mesmo que só uma frase. Esse é o ato de parar de se esconder. E o que acontece? O cérebro libera dopamina. Você se sente mais confiante. E os outros percebem isso. Eles percebem que você é real. E isso muda a dinâmica daquela reunião e de todas as outras, porque você mostrou que está ali, que você existe. E isso é mais poderoso do que qualquer máscara. E é isso que quero que você leve daqui. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você. E quando você para de se esconder, você permite que o mundo veja quem você é. E isso sim é revolucionário, porque você começa a viver com cor, com voz, com presença. E isso não é só uma mudança emocional, é uma mudança cerebral, é uma mudança de vida. E é isso que essa atitude muda para quem vive se escondendo. Tudo. E antes de terminar, quero te convidar para um próximo passo, porque essa é só a primeira parte da jornada. No próximo vídeo, vamos falar sobre como transformar essa atitude em um hábito. Como fazer com que parar de se esconder se torne parte da sua rotina. Vai ser um passo a passo, com exemplos reais, ferramentas práticas e, claro, muito conteúdo científico. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora, porque essa jornada é para quem quer viver de verdade. E você merece isso. Lá.